chamo Ana Clara França, sou estudante da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves, terceiro ano de formação, a turma 19. Você sabia que a agricultura familiar é responsável pela maior parte dos alimentos que chegam na nossa mesa? Hoje vamos entender o que é a agricultura familiar, a sua importância e o papel essencial que ela tem na nossa sociedade. A agricultura familiar é aquela realizada por famílias que vivem do que produzem. São aqueles pequenos produtores que cultivam alimentos, criam animais e mantêm a sua propriedade como seu próprio trabalho. Além de garantir o sustento da família, essa agricultura gera renda e abastece cidades com alimentos frescos e saudáveis. Mesmo sendo muito importante, a agricultura familiar enfrenta vários desafios, como alguns produtores que têm dificuldade em receber crédito, assistência técnica e acesso a tecnologias avançadas em suas propriedades. Meu nome é David Santana e eu faço parte da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves. A agricultura familiar é de grande importância na alimentação mundial. Dados diz que ela gera cerca de 70% da alimentação mundial, segundo a FAO. Sem falar que ela gera empregos e sustentabilidade, já que o setor de agricultura familiar é um dos que mais demanda de mão de obra. A agricultura familiar traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. Ela gera emprego e renda no meio rural, permitindo que famílias vivam de seu próprio trabalho e contribuam para o desenvolvimento econômico local. Ao movimentar o comércio da região, fortalece a economia e estimula o crescimento de outros pequenos negócios. Além disso, ela é responsável pela produção de alimentos variados, saudáveis, garantindo uma alimentação mais nutritiva e acessível para a população. Outro ponto importante é que a agricultura familiar preserva tradições e costumes regionais, mantendo viva a agricultura e a identidade do campo. Também contribui para a segurança alimentar, pois assegura a oferta constante de alimentos de qualidade. Os agricultores familiares costumam adotar práticas sustentáveis, cuidando do solo, da água e da natureza, o que ajuda a conservar os recursos naturais. Essa forma de agricultura também reduz o êxodo rural, pois cria oportunidades no campo e evita que pessoas precisem se mudar para as cidades em busca de trabalho. Além disso, incentiva o cooperativismo e a união entre os produtores, fortalecendo a comunidade, a diversidade de cultivos praticada nas pequenas propriedades, preserva a biodiversidade e protege o meio ambiente. A gestão familiar é um dos pilares mais importantes da agricultura familiar, onde nele envolve o planejamento, as organizações e o controle do que acontece na sua propriedade. E para aquelas pessoas, aquelas famílias que vivem da agricultura, cada decisão influencia no trabalho, na renda e no bem-estar de todos os envolventes do grupo familiar. E saber administrar bem a sua propriedade é fundamental. Pensar antes de o que se produzir, como produzir e para quem vender é fundamental para conseguir adquirir o sucesso da sua produção. Nessas propriedades familiares, os trabalhos são divididos entre os membros da família, onde, por exemplo, um cuida da horta, outro cuida do gado e outros cuida da venda dos produtos. E essa gestão é muito importante para que o trabalho seja dividido e vocês consigam adquirir o sucesso na sua produção. Apesar dos desafios enfrentados, a agricultura familiar também recebe uma rede de apoio de algumas cooperativas, como, por exemplo, a Copaf, que é a Cooperativa de Agricultores Familiares do Baixo Sul da Bahia, que foca na venda e comercialização dos produtos. E também temos a Copatan, que é a Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves, que também está focada na venda de produtos como cacau, banana e mandioca, que é a sua principal área de atuação. A agricultura familiar tem um papel muito importante na economia local, onde ela não só é uma forma de produzir alimentos de forma sustentável, mas também é a força que movimenta os comércios, gera emprego e também fortalece as comunidades rurais. A agricultura familiar é uma grande geradora de empregos no campo, diferente do agronegócio, que foca muito na muita tecnologia e pouca mão de obra. A produção diversificada é uma das maiores forças da agricultura familiar. Enquanto grandes propriedades costumam plantar somente um tipo de cultura, os agricultores familiares produzem uma grande variedade de alimentos, como frutas, verduras, legumes, hortaliças e até criação de animais e a produção de plantas medicinais.
Essa diversidade traz vários benefícios. Essa diversidade traz diversos benefícios, como a autossuficiência das famílias, já que a maioria desses alimentos, servem para o próprio consumo. E, além disso, a outra metade dos alimentos que eles produzem nas suas propriedades serve para ser vendidos em feiras e mercados locais, assim fortalecendo a economia da comunidade. A produção diversificada também ajuda o meio ambiente. Quando o produtor ele planta mais de uma espécie na sua propriedade, fazendo um aproveitamento de toda a área, ele torna o solo mais fértil e também reduz o uso de agrotóxicos, fazendo com que as pragas sejam controladas de forma natural. Podemos dizer que a diversificação da produção é um pilar muito importante da agricultura familiar. Ela une a sustentabilidade, a renda, a melhoria da qualidade de vida para quem vive no campo e também para aqueles que consumem alimentos na cidade. As práticas agroecológicas são muito importantes na agricultura familiar, porque une o cuidado com o meio ambiente e também com a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Entre as principais práticas agroecológicas estão o uso de adubos orgânicos, que vem a partir de restos de vegetais e esterco. E também temos o consórcio, que é diversificar a cultura, como a gente já tinha dito antes. Que essa diversificação de cultura vai tornar o solo fértil e sem agredir a natureza. A agricultura familiar não é só uma forma de produzir alimentos de forma sustentável e que sejam alimentos saudáveis, mas também é uma forma de expressão da cultura e tradição das famílias do campo. Cada família traz consigo os saberes passados em geração, como o jeito de plantar, o jeito de colher, o jeito de preparar o solo antes do plantio e o jeito de conservar as sementes antes do plantio. Por fim, a agricultura familiar diminui a dependência de grandes produtores e indústrias agrícolas, tornando a população de alimentos mais justa, equilibrada e sustentável.